Olá pessoal, meu nome é Alisson Lemos e eu continuo aqui a nossa discussão sobre a minha tese de doutorado, passo a passo, os debates que eu enfrentei ao longo desses 4 anos, na produção da minha pesquisa. Queria já, desde logo, pedir para vocês deixarem o seu like, compartilharem e seguirem aqui o canal Fermentando a Revolução. Na semana passada, nós fizemos uma discussão sobre a obra A Democracia como Valor Universal, do Carlos Nelson Coutinho, e começamos a falar um pouco sobre o impacto dessa obra na esquerda brasileira. Ele, inclusive, anos depois, se viu na necessidade de escrever um novo texto explicando o que ele queria dizer, porque a interpretação corrente era de que aquela obra apontava para uma adesão à democracia liberal, e ele dizia sempre que a intenção dele era muito além disso, né? A gente falou aqui sobre a discussão dele da construção de novos institutos democráticos formados na luta da classe trabalhadora, que iriam compor uma ordem socialista. No entanto, tanto os críticos quanto os defensores dessa ideia de democracia como valor universal interpretaram dessa maneira, da primeira maneira, o seu texto, né? E acabou virando um embasamento para uma nova possibilidade que se abria da esquerda vencer eleições na América Latina após a crise dos regimes militares. Então esse seria o caminho, a luta pelo sufrágio universal e a eleição dos trabalhadores para cargos de poder, né? A partir daí as reformas mais profundas viriam. Então essa influência ela tem vários berços, né? Um deles a gente discutiu aqui, que é o eurocomunismo, a qual o Carlos Nelson Coutinho estava ligado, né? Onde alguns partidos comunistas da Europa, principalmente o Partido Comunista da Itália, compunha grandes alianças e formava governos a partir das eleições que são chamadas de eleições burguesas, né? Se formam a partir de uma lógica de representação liberal e contam muito com o suporte financeiro do capital para se realizarem, né? O que em si já dá um balanço desfavorável para a classe trabalhadora. E esse é um dos temas que eu quero abordar aqui, o caráter desse tipo de eleições, que não são eleições livres, como se costuma pensar, à medida que a possibilidade de financiar uma candidatura, de fazer campanha é desigual, né? Então, esse é um primeiro elemento de uma crítica a essa perspectiva, né? Mas, além dessa origem do eurocomunismo, se discutia muito ali, inclusive no PT, o governo de Salvador Allende no Chile, né? É legal acompanhar o canal da ELAP aqui no YouTube, onde muitos desses grandes dirigentes, líderes do PT, debatem questões do Brasil e do Partido dos Trabalhadores. E numa desses encontros, onde estiveram presentes ali o Genuíno, o José Dirceu, o André Singer, que foi porta-voz, né, do primeiro governo Lula, eles discutiam essa questão da fundação do PT e dessa ideia de democracia, né, uma ideia de um socialismo democrático, né, já pressupondo uma crítica ao socialismo soviético, dizendo que esse novo socialismo que surgiria seria um socialismo democrático, né? A gente viu aqui, por outro lado, temos visto aqui ao longo desses vídeos, que o conceito de democracia ele é bem amplo, já deixou de ser um conceito e é uma ideia que cada um trabalha de uma forma diferente.
E nesse momento, essa visão de democracia no interior do PT estava muito ligada a uma ideia de sufrágio universal. É claro que o PT também trabalhava a questão da participação política, né, a questão do modo petista de governar, que eu já mencionei aqui em outros vídeos, mas a ideia do sufrágio universal como realização de uma utopia, de uma nova ordem política estava clara e embasada nessa experiência do Salvador Allende. Isso é dito pelo André Singer nesse debate, e ele mesmo faz a crítica, dizendo que, por outro lado, enquanto se estava ressaltando essa experiência do Allende, não se discutia o porquê essa experiência fracassou, no sentido de que foi derrubado 3 anos depois, se não me falha a memória. No entanto, essa concepção que combina o eurocomunismo com a experiência do Allende no Chile, com a experiência dos governos petistas nos anos 80, de prefeituras, né, ela se tornou, de fato, uma utopia, um modus operandi da esquerda brasileira que funciona até hoje. Né? Até hoje são esses os parâmetros que a esquerda brasileira trabalha, uma política voltada para eleições. O que o Breno Altman, em entrevista para mim, chamou de gramscianismo desidratado. Né? O porquê dessa expressão a gente vai discutir na semana que vem. Tá? Então, uma boa semana para todos e a gente continua esse papo